Por Dentro da Política recebe o deputado Welson Gasparini, do PSDB. Bem-vindo ao nosso estúdio, deputado. É um prazer muito grande falar do seu programa e para os telespectadores. Com prazer. Deputado, prestar contas de mandato, mas antes a gente tem que falar do estado de ânimos que a gente vê na política, a questão da violência, da saúde, da educação. Nos seus artigos no Diário Oficial, o senhor mostra grande preocupação. Um político de envergadura, uma pessoa que já passou, né? Foi prefeito de Ribeirão Preto 4 vezes, foi deputado federal, também, deputado estadual. Como vê esse estado de ânimos na política hoje em dia? Olha, desde jovem eu participo da política. Comecei aos 16 anos num movimento que chamava Juventude Democrata Cristã. Eu sou católico e houve sempre uma atuação da Igreja Católica convidando para que as pessoas participassem da política. Ainda agora o Papa Francisco está fazendo a mesma coisa, insistindo para que os cristãos participem da política, né? Porque, diz o Papa Francisco, a política, quando feita com capacidade, com amor, é a maior prova de amor ao próximo. Sim. Porque o ato de um político, Jorge, quando um ato com capacidade, com honestidade, pode de uma só vez beneficiar milhares ou até milhões de pessoas. Como se o político for corrupto, for incapaz, um ato dele pode prejudicar milhares e milhares de pessoas. E o Papa Francisco dizia, a política está suja. Isso quando ele veio no Brasil, sim, foi no começo do ano passado. Um grupo de jovens perguntou para ele como que deveriam fazer, se deveriam participar então da política. Ele disse, a política está suja, é verdade, mas não será porque os cristãos não ingressaram na política para limpá-la. Então é muito importante e desde jovem que eu procurei então, através da política, ter uma atuação maior. E sempre teve malandragem na política, sempre tivemos corruptos, malandros, mas como agora, nunca. Por que esse estado de Olha, coisas? A corrupção hoje tomou conta no Brasil. E eu diria que, principalmente, por que isso acontece? No Eclesiastes, no livro Eclesiastes, está escrito, por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? E ali está a resposta, é porque os criminosos não são castigados logo. Processos no Brasil contra corruptos, contra criminosos, demoram em média 5, 10 anos. Isso são rápidos, né? Sim. E quando chega ao final, já não vão para a cadeia. Sim. Um corrupto hoje, se ele tiver um bom advogado, não vai para a cadeia. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, na questão de violência, ela fez uma declaração que o número de homicídios no Brasil é superior ao número de homicídios dos países que estão em guerra. Veja, mas quem faz essa afirmativa é a presidente do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, ela disse, 58 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Vejam, mas que coisa impressionante. E a gente não se dá conta disso. Essa presidente do Supremo Tribunal declarou que no ano passado, 58 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Isso dá uma média de 170 pessoas por dia são assassinadas no Brasil. É como se caísse um avião, um Boeing, nossa, matasse todo mundo. Agora, veja só, e desses crimes todos, e aqui é que entra a gravidade do problema. Sim. Nós temos uma informação de que o Supremo Tribunal Federal está entulhado de processos. Porque se houvesse a investigação, descobriu, vamos analisar. Sim. Como agora quem está roubando o Brasil, são bilhões de reais que estão sendo roubados
dos poderes públicos, dinheiro que deveria ir para a educação, para a saúde, para o combate à violência, foram para os bolsos de espertalhões. Deputado, né? mas quando os políticos não dão exemplo, por exemplo, no caso aí a corrupção deslavada que se mostra, e como fica a população? Bom, veja bem, temos que mudar muita coisa. O Supremo Tribunal Federal está entulhado de processos. A justiça brasileira são milhões. Mas esse é o milhões. Supremo. Se lá está assim, calcula no resto. Pois bem, no Supremo Tribunal Federal, nós temos hoje mais de 61 mil processos para que os ministros decidam, né? 10.278 processos estão com o presidente do Supremo Tribunal. 10 mil. Quando que ele vai poder Carmen analisar esses processos e dizer se é inocente ou culpado? Pois é. Então, a situação é realmente muito grave. É impossível dar um andamento eficiente a tantos processos. E isso acontece em primeira instância, em segunda instância Sim. e até no Supremo Tribunal. Mas no caso do ministro, da ministra Carmen Lúcia, são 10 mil processos, né, no gabinete da ministra. São 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Ou E seja, 61 mil para os 11. pois é. Você calcula É muita como está coisa, a né? situação. Não, né? é impossível, né? Aliás, o Supremo é que devia ditar as normas, né, para os tribunais inferiores, as súmulas vinculantes, inclusive. Agora, como é que fica também esse estado de coisas? Já não gera uma impunidade? Lúcia? Por favor, deputado. Não, mas é impunidade. A presidente do Supremo Tribunal, ela afirmou no ano passado que o número de homicídios no Brasil, como eu disse, é superior a um país guerra, né? que está em guerra. Né? Agora, o motivo é a falta de decisões mais imediatas. Né? Agora, nós temos também uma informação que dos homicídios no Brasil, sim, quantos que são que a polícia investiga, apura a autoria, que a investigação diz quem que é o culpado. 5% só. De todos os homicídios, só 5% são descobertos os assassinos. Os autores. Na Europa, a média nos países é 80%. Então, porque lá tem mais polícia lá, ou porque tem menos crimes? Olha, e aí? Falta tudo no Brasil, infelizmente. Só sobra corrupção e gente aí ganhando verdadeiras fortunas com o dinheiro que devia ir para a segurança pública, para a educação e para a saúde. Você sabe quantos analfabetos, Jorge? Nós falamos agora da educação. Tem Sim. no Brasil menores de 16 anos, até os 16 anos, 15 milhões de brasileiros são analfabetos. Não sabe quantos são 2 mais 2, não sabe escrever uma frase. 15 milhões são analfabetos. Veja que tristeza. Que tristeza. Agora, não tem dinheiro para mais escolas. Isso só não aumenta o fosso da desigualdade, enquanto outros navegam em fortunas, e também tem toda a infraestrutura das cidades, tem gente ainda que não tem sequer as primeiras letras, deputado. Olha, é triste falar, mas é isso. O outro setor, por exemplo, que demonstra a pobreza do Brasil é o saneamento básico. Sim. No Brasil, nós temos, e esta informação também é oficial, você não vai acreditar, mais da metade da dos lares população brasileira, 54%, não tem água tratada. Então, está sujeito a pegar uma doença e tudo mais, porque não tem na cidade o tratamento de água. E mais da metade das doenças tem veiculação hídrica, ou seja, nossos hospitais estão cheios, as crianças morrem nos primeiros anos, a mortalidade infantil é alta, por falta de saneamento, deputado. E 56% das famílias não têm privada em casa. Olha que tristeza, são dados oficiais. Se alguém tiver dúvida, depois telefona aqui, eu posso dizer das fontes oficiais que eu tirei esses dados. Sim. Mais da metade
das casas dos brasileiros, das famílias, não tem privada. Por quê? Porque não tem a rede de esgoto. Eu não estou nem falando do tratamento do esgoto. Não tem a coleta do esgoto. Sim. Isso é triste, então o problema Agora, como da reparar saúde isso? Que realmente quando se fala terrível. desse passivo, também se fala em bilhões. Se fala até em 300 bilhões ao longo de 50 anos para se zerar, ou seja, chegar água tratada em todas as torneiras do Brasil, o esgoto ser coletado e depois tratado com a destinação correta. Deputado, nós não temos nem esse recurso e muito menos esse tempo de esperar mais 40, 50 anos, deputado. Mas para isso só tem uma solução. E essa solução está na política. Infelizmente, hoje, mais do que nunca, o povo está desiludido com a política. Mas a política, quer a gente goste ou não, manda na vida da gente. Tudo está nas mãos dos políticos. Então, se está essa porcaria hoje no Brasil, é porque os políticos que foram eleitos não corresponderam nos seus procedimentos àquilo que era necessário em benefício da população. Sim. É triste falar... E como mudar esse estado de coisas? Não é depurando a política? Ou seja, a democracia, ela pode se reconstruir pelo voto? É Nós assim que se faz? precisamos de bons líderes e precisamos que o povo se interesse pela política. Sim. No ano passado, nós tivemos as eleições municipais. Que beleza, no município é tão fácil votar, escolher o prefeito, escolher os vereadores. Por quê? É na cidade, então a gente pode saber onde mora o prefeito, onde que fica a casa dele, como que ele vive com a família dele, se já exerceu algum cargo público, como foi, se foi um bom prefeito, um bom vereador, né? E aí o eleitorado escolhe bons candidatos para a Câmara de Vereadores e para o prefeito. Vou provocar aqui, viu, em deputado? todas as cidades, a média, e na minha cidade, Ribeirão Preto, é chamada capital da cultura. 52% dos eleitores ou votaram em branco, anularam o voto ou não foram votar. Não compareceram. Como é que nós vamos consertar a política com esta ausência, com esta omissão das pessoas? Então, para convencer essas pessoas de que a política é a solução, nós precisamos de líderes. E está difícil, Jorge. Eu fiz uma palestra... inclusive, provocá-lo aqui, deputado, antes Pois de falar da sua palestra. O senhor começou muito cedo na política. O senhor falou que aos 16 anos já militava. Mas como convencer o jovem de hoje que é necessário ter a voz e a vez na política e para mudar esse estado de coisas? Então, veja bem, eu fiz uma palestra numa faculdade de Ribeirão Preto para entusiasmar justamente os jovens a ingressarem na política, a participar. Foi ótimo o resultado, mas para ter uma ideia, 3 dias depois, um dos jovens, encontrando comigo, ele foi me procurar, falou: ó, deputado Gasparini, eu queria entrar no partido, começar a participar da política, mas quando eu falei para o meu pai que eu queria entrar na política, ele falou: larga disso, menino, política é coisa suja, não mexa com isso. Você tem que estudar para ser um bom advogado, um bom engenheiro, um médico, um dentista, mas político não. Não mexa com política porque política não presta. Então, hoje, não está fácil. Tem muitos partidos que, quando chega a época da eleição, inventam nomes para colocar como se o partido tivesse efetivamente aquele Quadros, número né? de candidatos. Sim. Mas não tem, você tem poucas vocações. Então, é preciso um grande movimento e, para isso, eu aproveito a oportunidade dessa entrevista para fazer um apelo às famílias, às igrejas, às escolas, aos professores. Vamos demonstrar o quanto é importante a política e ajudar a descobrir vocações. E aos partidos também, que eles se preocupem com isso. Se renovem, criem novas lideranças. Agora está difícil, você vê. A última definição que nós tivemos nessa crise toda, mas foi impressionante. A última
o último depoimento que tivemos, a empresa JBS disse que deu propina a mais de 1.850 políticos. Foi a maior doadora de campanhas, Meu 366 milhões. Agora, isso no caixão. Agora veja bem, os políticos que receberam realmente têm que responder por isso. Mas e as empresas? Os que fizeram a denúncia estão hoje nos Estados Unidos. Importa nem tornozeleira também... mecânicas não precisavam colocar. Aí está errado, são bilhões de reais que foram desviados. E agora está aparecendo tudo, coisas de 3, 4 anos atrás, quando da Olimpíada, sim, estádios bilhões de reais, além de serem destinados, em vez de para a educação, para a saúde, para a segurança pública, foram para construir estádios de futebol. E em cada estádio, a média de propinas que aconteceram foi mais de R$1 bilhão em cada estádio. Eu diga o de Brasília, então, Mané Garrincha. Eu digo que dinheiro tem nesse país. O que falta é seriedade no uso do dinheiro público. Esse olhar carinhoso para a educação, tem que lembrar aqui o deputado Elson Gasparini, do PSDB, é vice-presidente da Comissão de Educação nesta Casa de Leis. Se todo esse dinheiro fosse canalizado para a educação, deputado, seria uma revolução. Seria uma revolução. Ah, não tenha dúvida, né? E no saneamento básico, que é importante Poupariam também. vidas. Tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que cada real que é investido no saneamento, isto é, em água tratada e coleta de esgoto e tratamento, cada real que o administrador investe nisso, ele economiza R$4 na saúde. Veja mas que aí precisa coisa de uma linda. mudança de não cultura. Não sou eu que estou inventando porque esses dizem, dados. deputado, que obra enterrada não dá voto, não aparece, e aí, como faz? Todos esses problemas, né? Mas por isso que quem está na política, e principalmente no governo, tem que ter coragem, fazer o que é preciso fazer. E depois explicar ao povo por que está fazendo aquilo, ter diálogo efetivamente com o povo. Sim. Porque também o que acontece é que muitas vezes os políticos só descobrem a importância da política na época das eleições. Então tem que sempre dialogar com o povo, manter o contato com a população. Isso é de alta importância, porque assim nós vamos mudar a política no Brasil. Deputado, nós temos tempo ainda e eu gostaria de comentar com o senhor pelo menos 2 bons assuntos de mandato, e um deles é da sua região, a Floresta Estadual de Batatais. Num artigo no portal da Casa e também no Diário Oficial, o senhor diz que a Floresta Estadual de Batatais é intocável. Por que é intocável? O senhor é de Batatais? Sou batataense e falo com muito orgulho da cidade que eu nasci, a cidade de Batatais. E tão logo eu tive a informação, através do prefeito, do presidente da Câmara, dos vereadores, de que o Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, estava abrindo um edital para que aparecessem interessados ou em comprar ou usar o Horto Florestal de Ribeirão Preto, lá de Batatais. Então eu fiz esse pronunciamento na Assembleia, porque eu conheço o Horto de Batatais, ele é de grande importância, mesmo para lazer, para esporte, para uma série de coisas, mas principalmente para o meio ambiente. Ele fica às margens da rodovia Cândido Portinari? Fica naquela região? É um espetáculo. Para quem não conhece, fale um pouco da dimensão dele. Parece que é bem grande, tem 1.478 hectares. Então eu fiz um apelo ao governador da Assembleia Legislativa, da tribuna, e dizendo isso, que é intocável. Como é que surgiu principalmente esse horto, hein, porque deputado? Pela história... Sim, explica para a gente a história. Nós tivemos, inclusive, batataenses que ajudaram financeiramente para que existisse aquela área. Sim. E hoje, na realidade, o Estado, ao contrário de aperfeiçoar com melhorias, sim, se é que precisa de mais melhorias lá no Horto Florestal de Batatais, inventou de privatizar parte da área.
Sim. Então, eu sou contra. Hoje, meio ambiente tem que ser bem defendido. Lá em Ribeirão Preto, houve um erro também do governo estadual que mandou um projeto, para você ter uma ideia, estavam privatizando uma área em Ribeirão Preto que é inclusive de pesquisas. Mas eu fui na tribuna, fiz um apelo ao governador e foi retirado do projeto essa parte. Sim. Foi respeitado essa situação lá de Ribeirão Preto. E eu espero que seja respeitado também essa questão do Horto Florestal de Batatais. Deputado, ainda há tempo de conversar com o senhor sobre a AgriShow 2017, que é a 24ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola. Ela, este ano de 2017, promoveu a realização de negócios da ordem de 2 bilhões e 200 milhões de reais. 13% a mais do que a versão do ano passado, o que explica esse entusiasmo do setor do agronegócio paulista e brasileiro, porque é a maior AgriShow que temos no país, de onde vem essa injeção de ânimos quando o país está numa paradeira tremenda, muita gente desempregada, empresa fechando, porque o agronegócio vem sustentando o país. E sustentando mesmo. Por exemplo, no mercado internacional, a produção do agronegócio é que está garantindo divisas, toda a economia brasileira. Sim. E, apesar de todos os percalços, e tem uma certa ajuda do governo do estado, do Sim. governo federal, mas é uma área que está respondendo a esses estímulos do governo. E realmente a produção em geral no setor do agronegócio tem sido muito grande e inteligente. Isso é que é importante também. O senhor esteve presente na feira, mais que uma vez, inclusive. Eu fui representando a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e fiquei entusiasmado com as palestras que foram realizadas. Dias de campo, e principalmente, você falou em cerca de 2 bilhões de reais, superou essa marca. Sim. Houve mais de 2 bilhões de negócios. Do que? Na compra de tratores, de equipamentos modernos para o setor do agronegócio. E nisso, é lógico, também foi importante a ação de bancos oficiais e mesmo bancos particulares, mas que tiveram verbas especiais de estímulo à aquisição dessas máquinas agrícolas, né? Sim. O senhor dialogou muito com produtores lá, com os estandes de venda, com as empresas que estão aí com as carteiras de encomendas, né? Olha, você ficava na AgriShow encantado com a modernização da agricultura, porque era um setor que era visto como atraso. Sim. Né? Hoje, tinha ali equipamentos, inclusive tratores, por exemplo, que não precisava de tratorista. Guiado pelo GPS, guiado... Mas é impressionante. Então, a modernização da agricultura que está permitindo esse desenvolvimento fantástico. E essa pujança da agricultura é para valer, vai alavancar, quer dizer, vai ser a maneira que o país, que está patinando em termos de economia, vai sair dessa crise, vai dar um novo pulso, porque ela acelera os negócios, gera mão de obra local, gera impostos, ou seja, dá um novo ânimo na economia, inclusive divisas. Está ajudando em muito. Sim. Agora, o importante é que os administradores públicos no Brasil, na área federal, principalmente, que reconquistem a confiança dos empresários, do povo em geral, porque estamos cansados de todo dia, você liga o rádio, o jornal, vê um jornal, a televisão, é o escândalo do dia. Estão roubando mais tantos bilhões de reais. Então, nós precisamos de um governo sério que enfrente tudo isso, e o Michel Temer, com todos os problemas que está tendo, mas o governo em si, pelo menos, tem propostas. E essas propostas podem ser aperfeiçoadas na discussão do Congresso Nacional. Eu termino essa observação dizendo o seguinte, é um apelo que eu fiz na Assembleia. Vamos unir os políticos do bem.
Não importa o partido, seja Sim. partido da oposição, ou de cá ou de lá, mas os bons políticos que somem, que deem as mãos uns aos outros para nós sairmos desse absurdo que é essa crise moral, ética e, eu diria, crise geral. De valores, né, deputado? De É isso valores mesmo. morais, éticos e até espirituais. Nosso tempo se esgotou. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Agradeço essa oportunidade, viu? E vamos dar as mãos uns aos outros e ajudar a construir um Brasil novo. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Welson Gasparini, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.